Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo. Então vamos lá para o vídeo. O mercado, ele começou em um dia de correção, gente. Na sexta-feira nós tivemos um mercado com muitas oportunidades de entrada, só que foi um mercado inteiramente de queda, certo? De venda. Teve algumas oportunidades de compra, só que as de venda prevaleceram durante o dia, certo? E ela veio trabalhando nessa triplicação da caixinha, desse retângulo, certo? E hoje o mercado já abriu com um pequenininho gap aqui, pequenininho gap, e ele trabalhou em um alargamento aqui, certo? Aqui teve momentos de entrada em que, na verdade, hoje no dia inteiro teve momentos de entrada, mas teve momentos muito finos de muito tempo de tela. Se você tem muito tempo de tela, se você acompanha o mercado há bastante tempo, você pegou essas entradas. Se você não tem tanto tempo de tela assim, você só percebeu depois que o mercado já estava andando, certo? Então vamos começar pela primeira operação do dia. Como o mercado estava vindo em queda, as médias estavam alinhadas para baixo, nossa primeira entrada do dia foi justamente bem aqui, ó, nesse candle de ignição, que teve a sua ancoragem na 20 e ele fechou para fora da média de 9, certo? Aonde aqui, deixa eu pegar a Fibo, aqui, ó. Pegar a Fibo Gap, que é a Fibo do último candle do dia anterior, que foi o último topo do dia anterior. E se a gente fosse espelhar, ele daria exatamente até o terceiro alvo, certo? A nossa entrada sendo aqui, a gente poderia ter saído aqui. Vou pegar aqui, ó. A gente poderia ter saído aqui e poderia ter saído aqui também, que foi o terceiro alvo, como eu falei. Só que seria uma saída um pouco arriscada. Por quê? Porque o meu stop, como ele iria ficar aqui acima da média de 20, eu teria sido stopado antes de ele pegar o terceiro alvo, certo? Então eu optaria aqui, ó, eu optaria por sair no segundo alvo, que foi justamente aonde ele veio, certo? Eu optaria por sair nesse segundo alvo, que foi aonde ele veio, primeiramente, esperaria essa correção e entraria novamente nesse candle de confirmação para o terceiro alvo, que foi aqui. Ou seja, eu realizaria aqui. Ou seja, eu realizaria uma venda aqui, certo? Sairia aqui. Meu stop estaria acima da média de 20. E depois entraria novamente vendido ao fechamento desse aqui, desse candle. Meu stop ficaria acima desse pavio e eu sairia no terceiro alvo. Foi aqui, certo? Depois disso, a gente poderia esperar justamente a entrada seguinte desse alargamento, certo? Como houve o alargamento, como eu falei para vocês, aonde seria a próxima entrada? A próxima entrada seria justamente nesse candle aqui, ó, no fechamento desse candle. A gente poderia esperar até ele vir para o alvo do espelhamento. Só que a partir do momento em que ele começou a lateralizar, que foi aqui, o alvo em que você irá sair será justamente o alvo em que ele toque o fundo da caixa,
certo? Pode ser aqui ou poderia ser aqui no comecinho da lateralização. Vou sair aqui. Depois disso, o mercado ele trabalhou da seguinte forma. Nós traçaríamos um novo topo, que seria aqui embaixo, aqui em cima, e um novo fundo, que seria aqui, certo? Com isso, o preço estava trabalhando na região de 50% da FIBO, certo? Nessa lateralização, como eu havia falado. Quando os preços se alinharam para cima, quando as médias se alinharam para cima, o preço se alinhou para cima, surge agora as oportunidades de compra, certo? Aonde seriam as oportunidades de compra? A nossa primeira oportunidade de compra seria nesse candle aqui. As médias já estão alinhadas para cima. Eu não vou entrar no primeiro candle em que as médias se alinharam. Eu entro nos candles posteriores. Eu sairia aqui. O meu stop ficaria no fundo da caixinha. Ó, vocês lembram que eu falei que aqui é uma caixinha, certo? Um range. Meu stop ficaria aqui abaixo. E eu iria andar conforme o preço fosse seguindo, certo? Então, eu movo o meu fundo para cá, certo? E vou espelhar aqui, ó. Olha aí, ó. Veio justamente no primeiro alvo. Ele veio... Ele não veio até o segundo. Deixa eu ver aqui. Não, ele não veio até o segundo. Ele veio até o primeiro alvo. Aqui eu saí pela seguinte situação. Aqui eu poderia aumentar a minha mão. Por quê? Ele estava realizando aqui nessa região, aqui, outra lateralização, só que essa lateralização está em cima de uma linha de tendência. Essa linha de tendência é uma linha de tendência mais macro. Nos vídeos anteriores eu já venho falando dela. E ela veio trocando a polaridade, certo? Ele era uma resistência que virou um suporte, certo? Então, eu havia entrado aqui, nesse candle. O stop ficaria aqui. Certo? E entraria novamente nesse candle aqui. Esse candle aqui, no final dele. Meramente, volto a lembrar para vocês, estamos no tempo gráfico de 5 minutos. No tempo gráfico de 2 minutos, que é geralmente o tempo gráfico que se opera, o stop seria menor, certo? E a entrada também seria um pouco mais antecipada. Eu entraria aqui e sairia justamente aqui. Eu sairia no primeiro alvo. Sairia aqui. Certo? Aqui, depois disso, a gente move a figura para cá e agora para cá. Temos um novo topo e também um novo fundo, que é aqui, certo? Aqui, em específico, a gente esperaria uma inversão do movimento ou uma continuidade do movimento, certo? Como seria essa inversão do movimento? Se as médias invertessem, se as médias se alinhassem para a queda. Como as médias não se alinharam para a queda, o que aconteceu aqui? As médias continuam alinhadas para cima, certo? E esse candle aqui, ele deu ignição para a continuidade do movimento de alta, certo? Esse candle aqui, como já estava praticamente 4h30 da tarde, a gente poderia ter feito uma entrada aqui de compra com o alvo minimamente até
a região do topo da fibo. Foi aqui, certo? Porque foi um candle muito forte de ignição. Embora ele tenha andado um pouco mais, se a gente for espelhar a fibo justamente aqui, ele não vai pegar o alvo. Ele já estava quase no encerramento do pregão. E algo bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que o preço ele veio trabalhar justamente na correção dessa queda. Como eu falei, na sexta-feira foi um dia inteiramente de queda, certo? Um dia inteiramente de venda. E o preço no dia de hoje trabalhou justamente na correção, pois o preço caiu e ele veio corrigir até o 61, certo? Há uma grande possibilidade de continuar essa correção até o 76 ou o preço continuar caindo um pouco mais, certo? Ele tocou aqui no 61 e prosseguiu, ou ele tocou aqui e prosseguiu, ou ele realmente vai romper o mercado. Ele tem essas três nuances, ele tem esses três movimentos que ele pode ocorrer no dia de amanhã, certo? Isso, óbvio, é uma visão mais macro. Aqui, pessoal, temos também uma seguinte situação. Aqui vocês podem observar que a VWAP de sexta-feira fechou bem aqui. Se a gente for colocar uma linha aqui, ó, a gente pode observar que o preço ele veio exatamente nessa linha da VWAP em que serviu de resistência para o preço no dia de hoje, certo? Como eu sempre comento com vocês, há sempre movimentos de preço do dia anterior em que a VWAP pode servir de suporte ou resistência, certo? Então foi o caso do dia de hoje. Teve a confluência da VWAP de ter segurado o preço e também ele está na proximidade da 61 da Fibo de sexta-feira com o fundo de hoje, certo? Se a gente for analisar as médias maiores, nós podemos observar que ficou um pouco embolado, mas o preço ele serviu para uma correção justamente nas ancoragens maiores, certo? Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui o preço ancorou e aqui ele serviu de troca de polaridade, certo? E foi justamente o que ocorreu. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com quem vocês gostam. Curtam, por favor, o vídeo. Isso me ajuda demais a trazer mais conteúdo, a me motivar a trazer mais conteúdo. Um abraço e tchau!